Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Então, eu sou a professora Carla Ávila, vou trabalhar com vocês a disciplina de Filosofia, Cultura e Sustentabilidade. Então, estou trabalhando pela segunda vez, né? No curso de filosofia, né, licenciatura em filosofia AD. Foi muito bacana a nossa disciplina no semestre passado. E essa disciplina, ela tem por objetivo nós pensarmos, né, de que forma essas temáticas, né, das relações étnico-raciais, das relações de gênero e a própria a temática da sustentabilidade, elas se integram, né, no ensino, no processo de ensino de filosofia. E além disso, de pensar, né, a partir dessas diretrizes, dessas obrigatoriedades, né, do MEC, e também pensar estruturas, né, de que forma essas estruturas de constituição da nossa sociedade, a partir dessas categorias, afetam as nossas relações sociais, econômicas, políticas, culturais, enfim. Então eu vou falar um pouquinho da disciplina para vocês, tá? Como é que nós vamos dividir aproximadamente essas 17 semanas, né? Então são essas 17 semanas que nós, né, com avaliação, trabalho, nós somos uma turma bem grande. Tinha conversado com a professora Flávia. Possivelmente terão algumas pessoas para nos auxiliar na condução da disciplina e na mediação dessa nossa troca, né? Então, falar um pouquinho de mim rapidamente para vocês me conhecerem, né? Quem é? Eu sou a professora Carla Ávila. Eu atuo hoje, né? Sou professora do Estado, né? Da rede básica, dou aula numa escola aqui, Monsenhor Queiroz, na cidade de Pelotas, de Sociologia. Sou professora também na Universidade Católica de Pelotas. Eu atuo com as disciplinas, né, de Sociologia da Saúde, que é Fundamentos Biopsicossociais em Saúde 2, para os cursos de Odontologia, Enfermagem e Fisioterapia. Atuo no serviço social, dou várias sociologias no serviço social, na pedagogia, letras e AD. Então, no IAD eu ministro essas disciplinas e tem uma disciplina parecida com essa, né, que é a Introdução para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que eu ministro para todos os cursos lá em IAD também. E eu já faço há bastante tempo eu trabalho com essa temática. Sou licenciada e bacharela em Ciências Sociais, mestra também, e tenho especialização em Sociologia Política e Educação para as Relações Étnico-Raciais. Atualmente sou no meu terceiro ano de doutoramento em Política Social e Direitos Humanos aqui na Universidade Católica de Pelotas. Estou construindo uma tese pensando também as relações étnico-raciais, as políticas de cotas, a questão do feminismo negro ou pensamento de mulheres negras. Minha formação toda foi feita dentro da Universidade Federal de Pelotas. Já ministrei, já trabalhei na pedagogia EAD e no curso de turismo como professora substituta. Então, gosto muito do que faço. Então, vocês vão ter um contato com uma prof aí que é bem atuante, né? E a gente pode e gosta de ler bastante. E a gente vai discutir bastante questões para a gente poder pensar a organização daqui a pouco na sala de nesses temas na sala de aula. Então, a nossa disciplina, né? Então, vou falar um pouquinho da nossa ementa, né? A ementa geralmente é o que vai alinhavar toda a discussão proposta aqui. Então, a disciplina é de caráter temático e de análise conceitual, que terá como fio condutor os tópicos, né? Filosofia e cultura brasileira, das raízes do Brasil, aos desafios de sustentabilidade nas Américas, as relações étnico-raciais no Brasil, a questão indígena e a cultura afro-brasileira e africana, os direitos humanos e a questão ambiental. Então, né, essa disciplina ela vai trabalhar com que forma a constituição da formação da nossa sociedade, as estruturas de constituição econômica política afetam também a produção do pensamento social brasileiro.
né? Então a gente tem como um grande objetivo reconstruir os argumentos e figuras centrais referentes a essa diversidade e pensar que essa diversidade também ela não é de forma homogênea, tranquila, ela tem conflitos, ela tem hierarquia, ela tem supremacias. De que forma, né, então essa diversidade ela forma e se constitui esse povo brasileiro e as suas implicações nas questões fundamentais como os direitos humanos e homem ecologia. Enquanto o objetivo específico, né, reconstruir algumas categorias centrais acerca dos fundamentos dos direitos humanos, então a gente está num momento onde a filosofia é muito importante para a gente problematizar essas questões. Na sociologia, a gente tem um conceito que nós vamos trabalhar também um pouco, que é a dimensão do senso comum, né? A relação do senso comum com uma produção, com uma cultura de massa, a cultura do fake news, a cultura, né, da negação da ciência. Então, de que forma essas, digamos, essas ondas, né, da atualidade, elas afetam o pensar essas dimensões que eu trago para vocês. Então, analisar os conceitos e argumentos contemporâneos, a crítica à noção de cultura, investigar os problemas narrativos possíveis na relação do pluralismo étnico, cultural e racial das origens do povo brasileiro. Então, esses objetivos nós vamos dividir em 3 grandes eixos da nossa disciplina, né? Pensar as relações étnico-raciais, as relações de gênero e as noções de sustentabilidade. Aqui eu vou me apoiar muito na questão da questão ambiental, socioambiental, e aí a gente vai trabalhar bastante com o Milton Santos, né? E também com a noção do ecofeminismo, que é para poder pensar a constituição por outras formas dessa relação com o território. É importante quando a gente fala de sustentabilidade, que as questões ambientais elas não são só relacionadas à questão de uma biosfera, a questão de nativas, plantas, não. Território, planície, não é somente essa dimensão, né? O verde, como o senso comum fala, mas também essa organização sociocultural que se tem com uma forma de a gente viver, né, e se reproduzir nesse espaço. Então, o conceito de território e territorialidade é muito importante para a gente poder pensar. E de que forma as questões econômicas, sociais e políticas. Então, o ambiente, essa questão global, né, que também envolvem essas discussões, né? Não só para a dimensão do verde, natureza, né? Então a natureza tem a sustentabilidade e tem a forma de produção, né? É possível preservar, né, no modelo socioeconômico de grande exploração, como é o modo de produção capitalista. Então são questões que a gente vai discutir. Um pouco da nossa bibliografia básica, então nós vamos ler o texto do Silvio Almeida, que é o Racismo Estrutural, Viver de Castro, David Harvey, Vandana Shiva, Bell Hooks, Angela Davis, né? Gilberto Freire, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus. Então, alguns autores aí que vão nos auxiliar na Constituição. Nós teremos aproximadamente 17 semanas de aula, né? Teremos 2 trabalhos. Né? É importante salientar aqui, gente. Eu sempre vou estar me comunicando com vocês via mensagens ali no Moodle. Tem um espaço que é avisos, né? Eu vou postando as aulas semanalmente. Como nós estamos em tempo de pandemia, eu não vou dar data para vocês fazerem as atividades, mas eu sempre recomendo que, como vocês têm outras disciplinas, cada um está no estágio, né, diferente de produção do curso, então sempre é bom a gente ir fazendo semana a semana. Então, toda segunda-feira, ou domingo à meia-noite, ou segunda após as 8 horas da manhã, eu vou abrir uma atividade. Então, essas atividades elas vão ser algumas, né, que vão ser contabilizadas, né? Então, todas as atividades do Moodle, elas têm uma pontuação, né? E no final elas vão ter um peso 2, tá?
Então é importante, tudo assim quando aparece atividade, eu vou escrever assim, ó, vale notas, né? Ou quando não, geralmente quando não tiver nem, não nem preciso colocar vale nota, né? Vou tipo assim, ó, todas elas vão ter comentários, né? Vão ter atividades de múltipla escolha, VOF. Algumas semanas eu vou deixar só para vocês lerem, né? Para vocês aí, vocês vão ler aquela semana, assistir. Temos algumas videoaulas que foi dessa disciplina quando a professora Flávia Chagas ela organizou em 2017 videoaulas muito boas, assim, que tratam dessa temática. Eu vou fazer algumas videoaulas para vocês. Nós teremos também alguns convidados, né, que já participaram, alguns professores. Então vai ser essa divisão. Então nós teríamos assim, então é importante vocês fazerem todas as atividades do Moodle, tá? Que elas vão ter esse peso 2. Nós vamos ter uma avaliação, que aí eu não vi o formato ainda, vou conversar com a coordenação, né? Uma avaliação valendo 4 e uma segunda avaliação valendo também 4 pontos. Então é muito importante vocês aterem essas datas, depois eu vou deixar até semana, acho que na próxima semana eu já entrego para vocês todo o cronograma com as datas, com a semana da avaliação, tudo direitinho. Geralmente é uma semana que eu vou deixar para cada avaliação. E as atividades do Moodle, elas vão ficar sempre abertas, tá? Então, demais é isso. Desejo a todas, todos e todes, né? Uma ótima disciplina. Vocês não tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, mas eu acredito que é importante a gente pensar que essa temática, além de ser uma exigência, né, para todo educador e educadora, né, da nossa grande LDB, nossas leis de diretrizes e bases da educação, né, a própria o Conselho de Filosofia, de Educação e Filosofia, o próprio Ministério da Educação trazem esses temas. E esses temas são temas que muitas vezes, né, eles passam desapercebido, ou somente vão trabalhar meio ambiente lá no dia do meio ambiente, em 5 de maio, se eu não me engano, ou dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro. Questão da mulher trabalha no Dia das Mães, no 8 de março. Questão de negritude, trabalhar lá na consciência negra de forma às vezes errada, o 13 de maio. Mas não é isso, né? Não é isso que a gente se propõe, não é isso que fala a lei. Né? Nós temos a Lei 10.639 de 2013, que fala da obrigatoriedade do ensino, né, da história e cultura afro-brasileira, mas a gente coloca que além disso, né, conhecer a nossa história, conhecer o que realmente constitui o povo brasileiro, não somente a partir de um lado, né, como nós vamos perceber que às vezes tem muita lacuna aí a ser preenchida. E eu aqui como uma pesquisadora, né, que é apaixonada por essa temática, estuda isso há mais de 13 anos, né? Então vocês vão ter, a gente tem bastante contribuição para poder trocar, ok? Então, desejo a todos um ótimo semestre e que possamos trocar, tá? Tudo de bom para vocês.